Olá galera, tudo bem? Eu sou o professor Acácio, estou aqui com vocês, esse projeto maravilhoso da Universidade Leonel Brizola, tá pessoal? Dando dicas para vocês aí da prova do Enem. Sou professor de Química, a gente vai estar trabalhando com vocês alguma dica sobre os principais tópicos que vai aparecer na sua prova de Química, né galera? Dessa prova do Enem que tá chegando aí. Venha fazer parte dessa história, dessa nova história, tá um projeto bacana, bacana demais e eu me sinto honrado em estar podendo participar disso aí, tá? Galerinha, eu quero falar um pouquinho para vocês da química do efeito estufa, tá? Da química do efeito estufa. Como é que isso aparece na prova? Tá? Como é que isso aparece na prova lá envolvendo os conceitos químicos? Primeiro lugar, gente, você tem que entender que a atmosfera terrestre, como é que é a nossa atmosfera terrestre, pessoal? Ela é uma grande estufa, tá aqui o nosso planeta Terra, ela funciona como uma grande estufa. De que forma ela funciona, pessoal? De que forma a atmosfera terrestre funciona? Nós temos aqui o Sol, tá aqui o Solzinho, ele vai emitir radiação aqui para a atmosfera terrestre. Que tipo de radiação? Que tipo de radiação? Radiação ultravioleta. O que vai acontecer, gente? Parte dessa radiação vai ser absorvida pela Terra. Parte dessa radiação vai ser refletida na forma de quê? Na forma de infravermelho. Alguns conceitos básicos que podem ser cobrados de vocês disso aí. Conceitos que podem ser cobrados, você sabe muito bem, interdisciplinarmente, né, pessoal? Quase não sai. Envolvendo física, química, biologia, geografia e por aí vai. Vários conceitos, tal qual é a prova do Enem, galera. Primeira coisa, qual a definição de temperatura, galera? O que é temperatura? Temperatura. Qual a definição de temperatura, galera? Temperatura é a energia cinética média das moléculas. Então, primeira coisa para você entender como acontece o efeito estufa, você tem que entender o que é temperatura, é a energia cinética média das moléculas. Então, vamos pensar em grau de agitação das moléculas. Energia cinética, energia associada à agitação. Imagine o seguinte, que você tem um gás, pouca agitação, pouca energia cinética, muita agitação, muita energia cinética. E o que vai acontecer, gente? A nossa atmosfera funciona como uma grande estufa. Ela atua, pessoal, os gases do efeito estufa. E quais são os principais gases do efeito estufa? Isso você tem que saber. Isso você tem que ficar ligado. Quais são? O CO2, tá? O gás metano, o vapor de água e o N2O. Esses são os principais gasezinhos do efeito estufa. Então, como é que esses gases atuam na nossa atmosfera, gente? Passa a radiação solar. Essa radiação solar, parte dela é absorvida, parte dela é refletida na forma de infravermelho. Pessoal, essa radiação vai passar por essas moléculas, tá? E vai transferir energia para essas moléculas. Logo, o que vai acontecer com essas moléculas, gente? Elas vão aumentar o grau de agitação. Se aumentou o grau de agitação, aumentou a temperatura. E logo o que isso faz? Isso vai reter calor na nossa atmosfera. Primeira coisa, isso que eu falei para vocês, o efeito estufa, é algo bom ou ruim? Responde para mim, responde para mim. Algo bom. Efeito estufa é um fenômeno indispensável para a manutenção da vida da Terra. Se não fosse o efeito estufa, nós teríamos dias muito quentes e noites muito frias, tá? Então, esses gases, o que esses caras fazem aqui na nossa atmosfera é imprescindível para a manutenção da vida na Terra, galera. Então, esse fenômeno aqui é essencial, tá? Se não fosse isso aqui, a Terra era um ambiente inóspito. Então, gente, a Terra funciona como uma grande estufa. Acácio, poxa, isso é a mesma coisa que acontece no carro, quando eu deixo o carro ao sol, quando eu volto tá quente. Exatamente. O que acontece lá no carro que quando você deixa ao sol, o que acontece? Os raios, a radiação passa, transfere energia cinética para as moléculas, aumenta a agitação, aumentando a temperatura. Então a nossa Terra, nosso planeta funciona como uma grande estufa, fica ligado nisso aí. Então o efeito estufa é algo bom, não só é bom, é indispensável, é imprescindível, tem que rolar o efeito estufa para ter vida na Terra. Qual é o grande problema? Quem é que absorve calor? São os gases do efeito estufa. Se eu tiver uma grande concentração desses gases, se esses gases retêm calor, mais calor eu vou absorver. Se mais calor eu vou absorver, o que vai acontecer com a temperatura da Terra? Vai aumentar. E esse aumento da temperatura recebe o nome de quê, gente? De aquecimento global.
tá? Aquecimento global. O aquecimento global que não é legal. O aquecimento global que não é legal. O aquecimento global traz sérios problemas ambientais, como derretimento das geleiras e por aí aumento do nível dos oceanos, problema de vários outros problemas, né, galera? Depois, em outra oportunidade, o professor Guga de Biologia pode até complementar para vocês aí, tá? Então, sérios problemas ambientais. E o que eu vou falar para vocês, gente? Os principais gases do efeito estufa. Onde? Qual a fonte desses principais gases? É disso que eu vou falar agora para vocês. Então, espero que tenha ficado bem claro. Efeito estufa é bom ou ruim? Bom, indispensável. Qual é o problema? O aquecimento global. Quem é que causa esse aquecimento global? O excesso de gases do efeito estufa na atmosfera. E quem é que provoca esse aumento de gases do efeito estufa na atmosfera? Ação de quem? Ação do homem. Essa ação vai aparecer na prova falando para você bem assim, ó. Ação antrópica, ação do homem que provoca o aumento desses gases que são capazes de reter calor na atmosfera. Vamos ver quimicamente, galera, como é que a gente tem esses gases na atmosfera. Vamos lá. Olha só como é que rola isso aqui. Primeiro deles, pessoal, eu falei para vocês do CO2. Como que a gente produz CO2? Principais produção de CO2 de forma na ação antrópica, ação do homem. É quem, gente? É a combustão. É a combustão. Ei, você que vai fazer a prova do Enem, meu amigo, você tem que conhecer, tem que saber montar a reação de combustão. E não é qualquer combustão, é a chamada combustão completa. Gente, combustão completa, como é que rola a combustão completa? Por exemplo, combustão completa do gás metano. CH4 vai reagir com O2 e vai produzir quem? CO2 e água. CO2 e água. Tá? CH4 reage com O2, produz CO2 e água. Você tem que ficar ligado, gente, que toda reação química tem que estar o quê? Tem que estar balanceada. Então eu preciso balancear essa equação. E o que é balancear? Deixar o número de átomos antes igual ao número de átomos depois. Quantos átomos de carbono você tem aqui, meu amigo? 1. E aqui? 1. Tá, beleza. Quantos átomos de hidrogênio você tem aqui? 4. E aqui tem quantos? 2. Que número você vai colocar aqui na frente? 2. Quantos átomos de oxigênio ficaram aqui, gente? 2, aqui tem quanto? 2, mais 2 é um total de 4. Então você vai colocar 2 aqui para balancear, tá? Então, uma coisa que já se cobrou em prova do Enem com relação à equação de combustão, e não foi uma, não foi duas, foi várias vezes isso caiu. Presta atenção, gente. A quantidade de CO2 produzida, ela é diretamente proporcional ao número de átomos de carbono. Então perceba, o CH4, que é o gás metano, a combustão dele, gente, produz o quê? Produz 1 de CO2. E se eu queimar o etanol? O C2H5OH, o etanol. Gente, como é que vai ser a reação de combustão desse cara? C2H5OH reage com quem? Com O2, produz quem? CO2 e água. Só que eu tenho que balancear, percebam. Se aqui são 2 átomos de carbono, quanto de CO2 vai ser produzido? 2 também. Então percebam, gente, quanto maior a quantidade de CO2 que o composto tiver, que o combustível tiver, quanto maior a quantidade de átomos de carbono que ele tiver, maior vai ser a quantidade de CO2. Logo, mais poluente ele vai ser. Se mais poluente ele vai ser, ele vai trazer maior impacto ambiental. Isso já caiu em provas do Enem, galera. Ele coloca uma tabelinha bem assim para vocês e pergunta qual que tem maior impacto ambiental. Quem tem maior impacto ambiental? Aquele que joga mais CO2 na atmosfera. Tá? E quem teria mais impacto ambiental? O CH4 ou o C2H6OH? O C2H6OH, que é etanol. Por quê? Para cada molécula desse aqui que é queimado, é produzido o quê? 2 de CO2. Para cada molécula desse aqui que é queimado, é produzido o quê? 1 de CO2. Então fica ligado, isso já caiu 1, já caiu 2, já caiu 3 vezes, presta atenção. Qual combustível tem maior impacto ambiental? É aquele que libera maior quantidade de CO2. Entre os dois combustíveis, quem tem maior impacto ambiental? Esse aqui, que joga mais CO2. Por que ele tem maior impacto ambiental? Porque joga mais CO2. CO2 é um dos principais gases do efeito estufa. Então fica ligado nisso aí. Isso não foi a primeira vez que isso caiu, tá? Ele sempre, gente, nessas questões, essas equaçõezinhas químicas vêm acompanhado do ΔH. Ele pode dizer que o ΔH desse aqui, por exemplo, é menos 890 kJ por mol.
menos 890 kJ por mol. O que significa dizer isso aqui? Opa! Primeiro lugar, o ΔH aqui é negativo. Se o ΔH é negativo, a reação é o quê? Exotérmica. Eu tenho as reações endotérmicas. Quem são as reações endotérmicas? São aquelas que absorvem calor. ΔH é maior que zero, ΔH positivo. E eu tenho as reações exotérmicas. Quem são as reações exotérmicas? Aquelas que liberam calor. O ΔH é o quê? Negativo. Olha só a energia liberada aqui. Então, gente, já cobrou-se também em provas do Enem, ele perguntar para você qual combustível tem maior vantagem energética. Qual vai ter maior vantagem energética? Aquele que para uma mesma quantidade liberar uma mesma quantidade que vai sendo queimada aqui para os dois, liberar uma maior quantidade de calor, tá bom? Depois, em um outro momento, a gente fala disso aí. Mas, vantagem ambiental. Quem tem maior vantagem ambiental? É aquele que libera menos CO2 na atmosfera. E quem é que libera menos CO2 na atmosfera? Aquele que tem menos átomos de carbono. Olha outro combustível aqui, gente. O C8H18, que é o isoctano, dos principais componentes da gasolina, gente. Quanto de CO2 esse cara vai produzir? 8 de CO2, tá bom? Então, quem tem maior vantagem energética desses aqui ainda é quem? Maior vantagem energética não, desculpa, maior vantagem ambiental. Quem tem maior vantagem ambiental desses aqui, gente? Ainda é o metano. Mas, na prova do Enem que eu tô me referindo, galera, ele colocou esse outro combustível aqui, ó. O gás hidrogênio. H2 mais meio de O2, produzindo quem? H2O. Cara, olha que combustível top! Olha que combustível top! O que ele está jogando na atmosfera? Água. É poluente? Não. Então quem vai ter sempre maior vantagem ambiental? A queima do gás hidrogênio. Tá? Isso já caiu na prova do Enem. Então fica ligado nisso aí. Eu vou repetir, eu sou chato. Qual combustível tem maior vantagem ambiental? É isso que eu quero que você saiba. É aquele que libera a menor quantidade de CO2 na atmosfera. E o gás hidrogênio? Ele não libera CO2 na atmosfera. Tá bom? Então quem tem maior vantagem ambiental? O gás hidrogênio. Ligado nisso aí, tá? Então, queima de combustíveis, queima, joga CO2, um dos principais gases do efeito estufa. Opa, outro cara que é um dos principais gases do efeito estufa, gente, quem é? É o gás metano, o CH4. Gente, o gás metano, que é esse cara aqui, ó. Como é que a gente produz esse cara? Matéria orgânica em decomposição. Tá? Matéria orgânica em decomposição. Então, matéria orgânica em decomposição que vai produzir gás metano. Então, não é brincadeira, não. Já caiu numa prova do Enem. Cara, bem assim, ó. O cara colocava uma vaquinha assim, e perguntava. Ela era responsável pela emissão de qual gás? Qual gás é? Gás metano. A flatulência bovina é uma das principais fontes da emissão de gás metano. Tá? Flatulência bovina, uma das maiores responsáveis pela emissão de gás metano no Brasil é o nosso rebanho bovino. Mas você quer ver outra grande fonte de gás metano que nós temos aqui no Brasil? As usinas hidrelétricas. Mas professor, usina hidrelétrica usa água. Mas presta atenção, gente, usa água. Mas para você produzir aquele lago, você tinha um monte de arvorezinho, um monte de animaizinho lá. O que você fez? Alagou, morreu tudinho. Se morreu, virou o quê? Matéria orgânica em decomposição. Então, gás metano, galera, matéria orgânica em decomposição, tá? Principais fontes do Brasil, o nosso rebanho bovino e as usinas hidrelétricas que produzem o quê? Muito gás, metano. Fica ligado nisso aí. Eu falei de outros. Gente, esse cara aqui é potente pra caramba. O N2O, gente, ele é 207 vezes mais potente que o CO2. Onde é que você produz esse cara? Na desnitrificação dos mares, tá? E qual é o problema? Que quanto mais NO2 eu tiver na atmosfera, mais eu agravo o efeito estufa, o aquecimento global. E quanto maior a temperatura, mais eu vou ter esses caras na atmosfera. Então fica ligado nisso aí. E, além disso, eu falei para vocês do vapor de água, né, gente? O vapor de água faz parte do ciclo da água aí, tá? Mas, galera, existem outros gases que também contribuem para o efeito estufa. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas os CFCs. Tá? As moléculas de CFCs também contribuem para o efeito estufa, também tem essa capacidade de reter calor na atmosfera e por aí vai. Então, primeiro tópico que eu queria falar para vocês é a química cobrada no efeito estufa. Você tem que conhecer a equação de combustão, você tem que saber qual combustível que tem maior vantagem
ambiental, que é aquele que menos joga CO2 na atmosfera, conhecer algum desses principais carinhas aqui. Mas vou falar agora para vocês de outro fenômeno que envolve a química. Qual é? A chuva ácida. Galera, chuva ácida. O que que rola? A queima de combustíveis fósseis também vai jogando na atmosfera, galera, ó, esses carinhas aqui, CO2, SO2, NO2 e por aí vai. Esses caras vão se acumulando aí. O que que vai rolar? Esses caras aqui recebem o nome de óxidos ácidos. Quem produz a chuva ácida são óxidos. Que tipos de óxidos? Óxidos ácidos. Galera, o que que são óxidos ácidos? São óxidos que, ao reagirem com água, vão produzir ácidos. E esses caras, todos eles aqui, são óxidos ácidos. Então, o que que vai rolar, gente? E todos eles também são frutos da queima de combustíveis fósseis. Por exemplo, se você pegar o CO2 aqui, tá? E esse cara reagir com água, ele vai produzir um ácido. Que ácido vai ser produzido? H2CO3. Certo? Se você pega o SO2 aqui, reage com água, tá? Ah, o SO2 ainda rola uma parada interessante, ó. O SO2, ele é oxidado na atmosfera, tá? Produzindo o SO3. O SO3, na verdade, é que vai reagir com água, produzindo um ácido conhecidíssimo aí. Quem é esse ácido, gente? O H2SO4, que é o ácido sulfúrico, tá? Opa, o NO2 vai reagir na atmosfera com água, produzindo um ácido conhecidíssimo também aí, que é o HNO3. Qual é o grande lance aí, gente? Opa, eu vou estar diminuindo o pH das águas da chuva. Se eu estou diminuindo o pH das águas da chuva, eu estou as tornando mais ácidas. Isso também traz sérios problemas ambientais, pessoal. Então, chuva ácida não é legal, não. Então, ó, já falamos de efeito estufa, tá? A parte química do efeito estufa. Vamos falar agora, já falamos da chuva ácida. Quem é que produz chuva ácida? São óxidos ácidos, são aqueles que também estão produzidos na queima de combustíveis fósseis, que se acumulam na atmosfera. Quando vem a água da chuva, o que que a água da chuva faz? Reage com esses caras e produzem ácidos, tá? Diminuindo o pH da água da chuva, tá? E outro fenômeno que eu vou falar para vocês, pra gente entender isso aí, é a destruição da camada de ozônio. Galera, destruição da camada de ozônio, tá? Outro tópico que tem grande chance de aparecer para vocês aí, gente. Pessoal, primeira coisa, o que que é essa parada, essa camada de ozônio? Uma camada também muito importante, gente, para a manutenção da vida no nosso planeta. O que que rola, galera? Tá aqui o nosso planeta Terra aqui, tá? Gente, o que que rola? A radiação ultravioleta proveniente do Sol, tá? Ela não pode incidir diretamente sobre a gente, porque, galera, se ela incidir diretamente sobre a gente vai ter uma série de problemas. Você sabe muito bem, você usa protetor solar justamente para evitar problemas de câncer de pele, entre outras coisas. Então, gente, com o passar dos anos, você liberou milhões e milhões de anos, tá? Eu fui acumulando esse gás aqui na atmosfera. Que gás é esse, gente? É o gás ozônio, o O3. Qual é a função do gás ozônio, gente? Impedir que a radiação ultravioleta incida diretamente sobre nós. Então, o gás ozônio, galera, ele vai absorver essa radiação ultravioleta e impedir que ela incida diretamente sobre a gente. Imagine, pessoal, se não existisse essa camada de ozônio e toda essa radiação ultravioleta incidisse sobre nós. Isso ia ser legal? Não, não ia ser legal mesmo, tá? Então, o que que rola, gente? Primeiro, entrar um pouquinho na biologia. Com o passar dos anos, foram surgindo os organismos fotossintetizantes nos fundos dos oceanos. Esses organismos foram jogando oxigênio para a atmosfera. Esse oxigênio foi reagindo entre si e produzindo o quê? Produzindo o gás ozônio. Esse gás ozônio foi se acumulando aqui e permitindo que a vida saísse do fundo dos oceanos, tá? Essa é a teoria aceita, uma das teorias aceitas para isso aí, tá? Galera, então a camada de ozônio é essencial. O que que a camada de ozônio faz? Ela filtra os raios solares. Então, existe um tipo de gás que são chamados CFCs, gente. O que que esses CFCs fazem? Tá? Eles destroem a camada de ozônio.
Opa! Então esses gases são legais? Não, não são legais. E aonde a gente usa muito esses gases, gente? Os chamados CFCs, ar-condicionados, sprays, aerosóis. Então você que tem consciência ambiental, se você está preocupado com a destruição da camada de ozônio, quando você for comprar algo que tem aerosol, veja se ele está isento de CFC, porque esse CFC traz um mal, faz um mal danado pra gente. Como é que ele funciona, gente? Naturalmente, o ozônio, o O3, ele vem, absorve a radiação ultravioleta, tá? E ele se desmancha, virando O2 mais um radicalzinho O. Só que o que vai rolar, galera? Ele também se reconstrói, voltando a ser quem? O3. Então isso aqui acontece naturalmente na nossa atmosfera. A camada de ozônio ela é destruída, depois ela é reconstruída, tá? Na presença desses CFCs, galera, sabe o que vai rolar? Ele vai capturar o oxigênio, impedindo que a camada de ozônio seja reconstruída. Impedindo que a camada de ozônio seja reconstruída, logo vai gerar a chamada o quê? Buraco na camada de ozônio. Ela vai se tornar mais rala, logo a radiação vai incidir diretamente sobre a gente, pessoal. E é legal que ela incida diretamente sobre a gente? Não, isso faz mal, não é legal mesmo, tá bom? E fica ligado, onde é que a gente encontra esses CFCs, principalmente? Aparelho de ar-condicionados, aerosóis de maneira geral. Então fica ligado nisso aí. Destruição da camada de ozônio. Importantíssimo você saber isso aí. Tá joia, galera? E os CFCs, galera, são moléculas constituídas de quem? De cloro, flúor e carbono, tá? Esses caras são CFCs. Daí o nome CFC. São moléculas constituídas de cloro, de flúor e carbono. A gente tem várias moléculas disso aí, atuando nisso aí. Tá beleza? Beleza? Então, galera, a gente vai ficando por aqui, tá? Espero que essa dica tenha ajudado vocês. Logo a gente vai estar gravando outras dicas aí, tá, galera? E sucesso, parabenizar demais a Universidade Leonel Brizola, gente, por essa iniciativa e venha fazer parte dessa nova história, galera. A ideia é ajudá-los, que você faça uma grande prova no Enem. Galera, brigadão aí. Logo a gente está de volta dando outras dicas para vocês. Abração. Valeu.